pela apresentação dos participantes. Começo pela Tereza, que é CEO da BRK Ambiental, Rogério de Paula Tavares, que é vice-presidente de Relações Institucionais da EGEA, e Carlos Brandão, que é o CEO da Iguá Saneamento. Temos aqui 3 altos dirigentes das companhias que se destacaram nos leilões mais recentes, feitos ao amparo do novo marco legal do saneamento aprovado em 2020. Queria agradecer a vocês aqui pela disponibilidade aqui desta conversa, e friso isto. Vai ser uma conversa entre nós. Eu comentava aqui com o Rogério que se eu pudesse simplificar enormemente aqui qual é o plano de voo, e fazendo uma metáfora batida, mas acho que funciona, dimensionar qual é o tamanho do campo, né? Qual é o tamanho desse mercado, por que ele é atraente, quem são os jogadores, quais são as regras do jogo, em que medida há segurança em relação a essas regras, quem são os árbitros, né? E, afinal, se, digamos, a gente consegue fazer gol nesse jogo, dadas as metas muito ambiciosas prescritas no marco legal. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu peço licença para rapidamente mostrar as marcas das empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Este ano ainda em versão digital, integralmente digital, com grande expectativa e quase certeza de que no ano que vem vamos adotar o famoso modelo híbrido, fazendo uma parte significativa dos nossos eventos presenciais na nossa sede, ali no centro da cidade. Queria agradecer a todas e cada uma delas, e não posso deixar de notar aqui com satisfação a presença da Iguá. Então, eu agradeço este apoio aqui, em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Carlos, por favor, transmita aí para dentro da empresa a nossa satisfação em tê-los como patrocinadores. Eu peço para fechar agora essa tela e vamos combinar aqui, vamos fazer aqui aquilo que combinamos. Eu vou fazer uma pergunta ampla e vou pedir a Tereza, Rogério e Carlos, nessa ordem, que respondam essa pergunta por 5 minutos, com alguma folguinha aqui, né? Eu vou fazer esse papel chato do controle do tempo, e depois a gente vai conversando e abordando temas específicos. Quem nos assiste poderá fazer as suas perguntas pelo bate-papo aqui, pelo chat. Haverá uma seleção das perguntas e eu as farei no maior número possível. Peço a compreensão das pessoas, porque, via de regra, tem mais pergunta do que tempo para fazê-las. Então, eu já antecipadamente peço as minhas desculpas por não fazer o trabalho completo. Mas vamos lá. Tereza, Rogério e Carlos, por que saneamento aqui e agora do ponto de vista do setor privado? Quer dizer, comparado com outros setores da área de infraestrutura, o saneamento historicamente atraiu um volume pequeno do investimento privado. Isso vem mudando. As ambições são de que o investimento privado venha a responder por 40% dos serviços no prazo de até 2030, né? Partindo, salvo engano, de um percentual hoje abaixo de 10%, vocês me corrijam, quer dizer, é um salto bastante ambicioso, né? O que atrai empresas de porte, como as que estão aqui reunidas, a fazer um investimento num setor de longa maturação do retorno, né? Com uma presença de companhias públicas, condicionamentos políticos importantes, né? E um setor bastante sensível do ponto de vista da população, né? Porque se trata de um serviço básico. Tereza, eu começo por você, e depois Rogério, e depois Carlos, e a gente vai fazendo a conversa em seguida. Então, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Queria aqui saudar também meus colegas, o Carlos Brandão, o Rogério Tavares, que estão comigo aqui hoje. E Sérgio,
Eu acho que os pontos que você colocou de ser o saneamento, o investimento de longo prazo, de hoje haver ainda uma concentração muito forte desses serviços em empresas públicas, e esse ser um serviço básico, isto é o que atrai o investimento no setor. Então, exatamente essas condições é o que atrai o investimento no setor. Quando a gente olha o Brasil em perspectiva, lá desde 98, época em que a gente declarava o telefone fixo no imposto de renda, e a gente vê o que aconteceu, tanto com telecom quanto energia, nesse curto espaço de tempo, né, quando a gente compara, ele é relativamente curto, a gente sai de uma situação onde a gente tem esses dois serviços universalizados, e o saneamento ainda ter ficado para trás, mostra que, por um lado, é a triste realidade de metade da população ainda não ter acesso a esgotamento sanitário e 35 milhões de pessoas ainda sem acesso à água, apesar de ser uma décima das 10 maiores economias do mundo, apesar de ser um cenário muito triste, ele tem uma oportunidade, e por ser um investimento de longo prazo, por ter um investimento muito dependente ainda das empresas públicas que têm dificuldade de fazer investimento, a gente tem uma oportunidade muito grande à frente. E essa oportunidade se deu, Sérgio, a partir da aprovação do marco regulatório. O que explica o saneamento está na lanterna dos investimentos em infraestrutura, comparado, por exemplo, com esses dois setores que eu mencionei há pouco. É a regulação. Então, quando nós tivemos a aprovação, em junho de 2020, do novo marco regulatório, de lá para cá, considerando que SEDAI foram 4 leilões, nós tivemos pelo menos 7 leilões muito exitosos e que não aconteceu nos anos anteriores à aprovação do marco. E isso acontece com o BNDES sendo um protagonista na elaboração dos projetos, que são os dois pilares importantes para destravar os investimentos. É um marco regulatório que dá para o investidor, o operador privado, a estabilidade ou a previsibilidade, ainda que seja um horizonte daqui para frente, de melhor condição e de melhor segurança jurídica para o investidor, e que vem com o marco, e bons projetos. Então, esses dois pilares é o que atrai o investidor privado para um setor que estava na lanterna dos investimentos, porque simplesmente você não tinha projetos vindo ao mercado em escala e tinha ali uma preocupação muito grande com a segurança jurídica. Então, eu não tenho dúvida que, óbvio, tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda na consolidação desse novo marco. A gente tem a Agência Nacional das Águas assumindo uma atribuição complementar, que é dar as diretrizes para as agências regionais, as agências reguladoras regionais, mas eu acho que a gente está no caminho de consolidação. Isso a gente tem, portanto, um ambiente criado para o investidor privado. Então, um cenário à frente de uma consolidação de um marco regulatório que traz uma estabilidade para o investidor que faz bilhões de reais de investimento. Então, a gente vê nos últimos 12 meses, entre outorga e CAPEX, nós estamos falando de 50 bilhões de reais de investimento. E em 2019, apenas 10% de tudo que foi investido em infraestrutura no Brasil foi de saneamento, que é o que mais carente, né? E os que mais receberam investimento foi telecom e energia, que já são universalizados. Então, é essa oportunidade que quem é o investidor e operador, eu acho que hoje observa, né? É um investimento de longo prazo, demanda capital, capacidade de execução, dentro de um ambiente que tende a ser mais estável do ponto de vista regulatório, com um pipeline contínuo de projetos bem estruturados, no qual o BNDES, nesse momento, tem um papel bem importante. Rogério, a pergunta é a mesma que eu fiz para a Tereza, mas eu vou puxar um fiozinho aqui e você agarra se você quiser.
que é uma comparação com telecom e com energia, no seguinte sentido. Nesses dois casos, digamos, a questão regulatória foi aclarada anteriormente, com agências nacionais fortes, um peso do governo federal. No caso de telecom, então, né, nem se fale. O saneamento é muito mais complexo do que isso. Sim. Nem essa maior incipiência regulatória, nem isso desanima o setor privado? Voltando e até pegando o gancho da pergunta original e juntando com essa questão de energia e telecom. O que acontece fundamentalmente para o saneamento estar atrasado, né? Na minha leitura, é o seguinte: a lei de concessões, a lei 8987, é de 95, né? A partir Fevereiro dali, de 95. Então, a partir dali é que você, claramente, regulamentando um artigo da Constituição, o 175, você traz uma lei que dá a condição de, digamos, o serviço ser prestado diretamente pelo poder público ou ser delegado por meio de concessão ou permissão à iniciativa privada. Então, ali você abre, vamos dizer, reabre no Brasil, porque no passado existiu participações privadas em alguns setores, em alguns serviços mais localizados, você reabre isso no Brasil. E aí, o que avança em energia e telecom? Basicamente, por uma questão regulatória. A titularidade desses dois serviços é da União. E a União, e usando o BNDES muito bem naquele período, de 95 a 2000, basicamente, tinha uma área de desestatização, o BNDES promoveu, vamos dizer, todos os leilões nesses setores. Ele avançou em telecom rapidamente, em energia, de alguma maneira, avançou por aí. E eu me lembro, né, eu sou meio antigo nessa história, que, naquele momento, no final quase próximo do ano 2000, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, tinha interação com o pessoal do BNDES, que tinha criado uma área de saneamento lá. E o BNDES queria fazer o quê com o saneamento? Ele queria fazer a mesma coisa, ele queria criar uma modelagem para desestatizar. Ele fez a licitação como ele fez para o setor elétrico e telecom, para contratar consultoria para fazer modelagem de desestatização. Contratou, ela produziu um trabalho, mas que esbarrou exatamente no quê? Na titularidade do serviço, que não era da União. A titularidade do serviço, em princípio, é do município, né? E, com isso, você não conseguiu, com todo o trabalho, com todo o apoio do BNDES da época, criar nada de diferente para avançar. Muito que bem. A lei, a 11.445, que é de 2007, ela, vamos dizer, que procura ser a lei do saneamento, definir um marco legal, ela não dá nenhum direcionamento maior para a participação privada. Ela não impede, mas ela também não favorece, ela não cria mecanismos que atraiam. Então, embora a participação privada tenha começado a partir da lei de concessões, as concessões mais antigas são basicamente de 95, se não me engano, é Limeira, e tem a concessão de esgoto de Ribeirão Preto. Né? Não, e tem Ribeirão Preto. Tem Ribeirão Preto, que era um que a gente chamava de aquele BOT de esgoto, que eles iam construir e operar uma estação de tratamento de esgoto. Esse contrato existe até hoje. Então, o que veio acontecendo ao longo desse período eram situações isoladas de concessões municipais sem um direcionamento, isso é a minha leitura, tá? Um direcionamento federal de governo no sentido de, vamos dizer, vamos movimentar esse negócio. Então, você continuava com uma ou outra coisa acontecendo. Teve concessão lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que hoje está com a EGEA. Nós compramos, que originalmente ela ficou na mão da Águas de Barcelona, mais adiante eles venderam, na época a EGEA comprou e estamos lá operando até hoje. Mas sempre coisas isoladas. Aí teve um único
que eu me lembro, o bloco na região dos lagos, no Rio, que é Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba e Arraial do Cabo, que também aí foi um outro movimento no Rio de Janeiro. O Estado, na época, tentou e fez. Eles tentaram privatizar a SEDAI naquele instante, não conseguiram, e fizeram uma modelagem para com a anuência dos municípios de uma licitação conjunta daquilo. Foi o único bloco, né, que eu me lembro, que apareceu. E isso veio se arrastando esse tempo todo, até, como eu citei, 2016, quando o governo federal se mexe. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União produz um acórdão, tipo um relatório, dizendo que o gasto, quer dizer, o que o governo está tentando gastar, ou que gastou, ou tentou gastar em saneamento, notadamente em esgotamento sanitário, não está surtindo efeito. As coisas não estão acontecendo. Que tinha acontecido uma alocação de recursos significativa, eu diria que entre PAC 1 e PAC 2, 90 bilhões de reais, o que era muito dinheiro para um período de 8 anos. Tá? Metade dos 90 eram recursos a fundo perdido. Falando grosso modo, número exato, mas é por aí. E isso não surtiu o efeito que se imaginava, e o TCU apontou. Daí que começou a discussão. No mesmo instante, foi 2016 também, o BNDES, já com era a Maria Silvia Bastos Marques, na presidência do BNDES, iniciou a tentativa de fazer acordos com os governos estaduais para desenvolver modelagens que poderiam ser de privatização, de algum tipo de desestatização, e a coisa vem avançando. Quer dizer, o marco legal, a discussão do marco legal, começou em 2016, culminou com medidas provisórias até chegar na lei. Então, a iniciativa privada está entrando nesse jogo agora de forma pesada. Por quê? Porque, ao longo desse período, não havia, como a Tereza bem colocou, oportunidades sendo postas no mercado, porque nada estava sendo feito para criar isso. Então, estava se conformando com uma atuação, vamos dizer, ainda de companhias estaduais, autarquias municipais, e não estava se resolvendo os déficits de saneamento pelo país afora. Os números, Tereza citou muito bem. Então, ali é que a coisa muda. E a oportunidade é grande, como ela também colocou. As companhias agora estão olhando. O saneamento ganhou as manchetes. Saneamento nunca foi manchete. Saneamento virou manchete a partir da discussão das MPs. Ninguém nunca cobrou saneamento na maior parte dos lugares desse país, infelizmente. Agora, todo mundo tem noção que tem que cobrar, porque isso tem impacto direto em saúde, isso tem impacto em geração de renda, tem impacto na educação e etc. Falei Rogério, demais. vou pedir. Não, você está nomeado o nosso historiador. Você fez a memória desse processo, que eu acho que é muito interessante. Quer dizer, eu estava no governo nessa época, nos anos 90, né? E ali começa essa discussão que leva mais de 20 anos para virar coisa concreta. Né? No Brasil, a gente tem que ter paciência e determinação. As coisas acabam acontecendo depois de esgotada todas as outras opções, né? Que é mais ou menos o que você nos relatou aqui. Carlos, esta é a pergunta de novo. Como o Rogério nos deu aqui um magnífico relato de todo o processo, eu diria, olhando para frente, quais são os buracos na pista? Porque, de fato, mudou o marco legal. Mas o marco legal é uma condição necessária, mas não suficiente para, digamos, resolver todas as incertezas regulatórias. Há muitas ainda neste setor. Como é que você vê esse panorama à luz das incertezas regulatórias remanescentes? Boa tarde a todos. Né? Prazer aí estar me reunindo novamente com meus colegas de setor, a Tereza, o Rogério. Primeiro, essa é a enésima, né, discussão que a gente faz em conjunto, e é sempre muito rico trazer as diferentes perspectivas. Né? Eu acho que, assim, vou dar um passinho para trás. Acho que eu queria fazer um comentário, né, sobre a atratividade do momento. Depois eu falo um pouquinho sobre essa questão do regulatório, que está tudo combinado. Né? Eu acho que vale, assim, a gente, né, em complemento ao comentário da Tereza, na nossa visão, né, eu acho que
o que a gente está, né, com perspectiva agora no setor assim, um volume, uma escala de alocação fora né, do comum. Né? A gente está falando aí de investimentos na casa de centenas de bilhões de reais, investimentos que têm componentes que são super relevantes para investidores, né? Seja o componente ESG, né, que a gente vem acompanhando, né, o crescimento do interesse dos agentes financeiros em alocação de capital em ativos dessa natureza, né, e a gente, no setor de saneamento, tem um portfólio aí rico aí de elementos ESG para a gente trabalhar, né, perdas, despoluição, energia sustentável, enfim, né, acho que tem componentes aí super bacanas aí que vão ter um ângulo de interesse muito forte. Além do longo prazo, acho que previsibilidade, né? A gente tem contratos claros, previsíveis, com uma legislação, com uma regulação bem objetiva, e em especial nesse momento agora, com essas estruturações que estão sendo feitas cada vez melhores e mais bem-sucedidas, né? Que o BNDES está sendo aí um protagonista nessa construção. E o tema regulatório, né? Eu acho que também o tema regulatório houve um avanço muito importante, né, no papel da ANA, na harmonização, né, desse arcabouço regulatório, né, entre os diferentes municípios. E talvez aí seja exatamente onde eu conecte com a tua pergunta, Sérgio. Acho que esse é o caso onde a gente ainda vai ter um tempo de maturação. Né? Acho que, de novo, a Tereza lembrou bem aí, Telecom, né? Telecom começou essa jornada em 98, e foram muitos anos até a coisa ficar, né, funcional, madura, né, e trazer os resultados que a gente hoje colhe no setor de telecomunicações. Eu acho que a gente vai ter um tempo ainda de maturação do nossa agência regulatória, do nosso modelo regulatório, mas o que me coloca com uma perspectiva positiva nesse tema, apesar de ser, sim, claro, uma preocupação, uma ansiedade da velocidade que essa agenda evolua, é que essa agenda está sendo bem estruturada, bem priorizada, né? Eu acho que os elementos estão corretamente colocados, existe diálogo com os operadores no sentido, né, de discutir priorização, o caminho. Então, onde tem para mim a maior preocupação, mas eu vejo que está numa boa direção. Muito bom. Carlos, já temos duas perguntas aqui. Eu vou pedir para o Murilo Flores. Alô, Murilo, eu acho que é você. Foi secretário estadual em Santa Catarina, presidente da Embrapa. Um abraço forte. Eu chego à tua pergunta, mas eu vou refraseando aqui, eu vou fazer a pergunta da Eliana Moriguchi, que está preocupada com a questão, digamos, de municípios menores. Eu vou fazer essa pergunta para a Tereza, né? E ligando com o tema regulatório. Você tem grandes áreas em que a atratividade do setor privado é mais óbvia, né? SEDAI é um exemplo disso. Mas o Brasil é vasto e profundo, tem 5.500 picos. 570. É muito município, aliás, é um dos nossos problemas. Né? Alguns muito pequenos, com, digamos, óbvias dificuldades técnicas e regulatórias e tal. E a própria Eliana mora num município menor, muito pouco servido pela rede de esgoto e tratamento de água, sim, mas esgoto precariamente. Como é que você vê este panorama? Uma grande empresa como a BRK está disposta a entrar, digamos, voltando à metáfora futebolística, é o lateral que só avança na boa, digamos assim, nas grandes áreas, onde você tem maior certeza regulatória, e esses municípios menores, digamos, estão fora do radar, ou a BRK vê isso de uma maneira mais ampla. Se a BRK não vê, você vê possibilidade de outros players entrarem no jogo para suprir municípios menores e áreas de menor renda, né? Ou, digamos, aí é o setor público e não tem conversa? Hoje, não tem um brasileiro de cidade grande, média ou pequena que não tenha acesso ao telefone celular. Então, eu acho que o marco regulatório buscou trazer é garantir que todo brasileiro tenha acesso à água e esgotamento sanitário. A mesma coisa vale para a energia. Então, a partir desse ponto, o que a gente tem hoje, pré-marco, das empresas privadas atuando nos municípios? Muitos municípios pequenos, porque sim,
a depender da modelagem, é viável. A BRK, por exemplo, opera em municípios que têm 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, mas por que que faz sentido? Porque ele está dentro de uma região maior. Mas também tem municípios pequenos que estão lá isolados, porque, num determinado momento, o modelo fez, economicamente, ele parar de pé. Então, tudo depende da modelagem. E quando a gente olha os leilões que vieram, você mencionou da SEDAI, e tem outros da mesma forma, que congrega num bloco municípios que são aqueles maiores e que, portanto, são o grande driver da receita, com aqueles menores que vão se beneficiar de estarem dentro de um pacote. Foi isso que a gente viu no Rio de Janeiro, é isso que aconteceu em outros estados. Nós operamos, por exemplo, no estado do Tocantins, onde lá tem municípios de 300 mil habitantes e municípios de 5 mil habitantes. Então, é toda uma questão de como se modela. E o marco, ele trouxe, como a base do marco é levar água e saneamento para todos, trouxe para contornar a questão que foi colocada aqui pelo Rogério, que o concedente ao município, é como contornar isso de fazer de tal forma que haja um incentivo para esses municípios se consorciarem, criando blocos regionais ou fazerem parte de regiões metropolitanas. Ou seja, existem mecanismos que foram colocados nesse marco que incentiva o ganho de escala. E evitar que os municípios vão individualmente. Então, eu acho que a gente tem à frente, e aí pegando a outra parte da sua pergunta, que a gente terá, que tipos de players nós teremos no mercado daqui para frente? Eu acho que a gente terá diversos tipos de players, a depender do tamanho dos projetos. Então, projetos como Alagoas, SEDAI, por exemplo, nós vamos ter os grandes players que têm acesso a capital, capacidade de acesso a capital e de execução, né? Haverá outros projetos de médio porte, de pequeno porte, mas já dentro da ótica de blocos, né, que vão atrair provavelmente outros players de menor tamanho. Então, eu não acredito, eu não vejo que vai ter uma única solução para fazer 700 bilhões de reais de investimento ou atender 100 milhões de pessoas em esgotamento sanitário no país, né? Mas o marco dispôs de mecanismos para garantir que essa questão da escala seja endereçada, mas hoje, mesmo antes do próprio marco, a grande parte dos municípios atendidos pelas empresas privadas hoje são municípios de 50 mil habitantes, 20 mil habitantes, e, portanto, tudo é uma questão de ter um bom projeto que que o privado entra. Perfeito. Você, certa vez, eu li, acho que foi, aprendi com você que a ANA, a agência, não uma pessoa chamada Ana, obviamente, né, a Agência Nacional de Águas, estabelecerá as diretrizes nacionais para o setor e que os municípios terão subsídios se aderirem a essa diretriz. Subsídio de natureza técnica, né? Evidentemente que haverá algum desembolso de recursos. É fato isso? É fato. Hoje, até por esta questão de quem é o poder concedente, diferente do que é telecom e energia, que o concedente é o governo federal, no limite, dado que o poder concedente ao município, no limite, nós poderíamos ter no Brasil 5.570 agências reguladoras. Nós não estamos... Seria um desastre absoluto. Mas a gente nem precisava ter 100%. Já foi um desastre absoluto até a aprovação do marco, porque a gente tem quase 60%, agora deve ter um pouco mais, parei de contar. Então, sempre há um movimento da criação da própria agência reguladora pelo município, por uma determinada região. Então, isto é um desafio que o marco, de novo, de uma forma hábil, tentou endereçar essa questão, para não criar uma judicialização, ou seja, o poder concedente, ok, ele é o município,
Portanto, cabe à ANA não ter o papel que tem uma Anatel ou uma ANEEL. A ANA vai dar as diretrizes para essas agências reguladoras regionais, estaduais ou municipais, que terão um incentivo a aderir a essas diretrizes. Né? O nosso dia a dia de operação mostra que a grande maioria das agências tem um déficit de pessoal técnico e pessoal técnico capacitado para tratar de questões de reequilíbrio tarifário, revisão tarifária, as questões de meta, então, taxas de retorno, NPV de projeto. Então, são temas que demandam uma capacitação do corpo técnico da agência, que a maioria, ou em grande parte, as agências existentes são carentes. Né? Ainda que tenha toda a boa vontade, são carentes, você precisa, enfim, pagar por esses profissionais, precisam ser treinados, capacitados. Então, é difícil você sentar com esse agente para discutir temas complexos de um reequilíbrio de um contrato, por exemplo. Então, Tereza, a ANA... Dá uma amarradinha para eu poder passar aqui para o Rogério. Então, o que a gente acredita é que a ANA, dando as diretrizes, e as agências reguladoras com muita dificuldade em executá-las, vão aderir, pela lei do mínimo esforço. Quer dizer, eu vou pegar algo que esteja pronto, mas, obviamente, isso vai levar algum tempo. Muito bom. Rogério, como é que você vê a convivência entre o público e o privado neste processo? Olhando os próximos 20 anos aí no setor, 10 anos no setor, isso vai ao encontro da pergunta do Murilo Flores, que é um pouco... Ele perguntou, digamos, privatização ou PPP? Né? Eu imagino que isso vai variar em situações diversas. Do ponto de vista do setor privado, ou é privatização ou é nada, ou PPP é uma possibilidade também. Primeira pergunta. Depois, você acredita que a entrada do setor privado pode criar um estímulo competitivo que gere ganho de eficiência e eficácia nas companhias públicas? Tem as exceções, mas, na média, elas são bastante ineficientes. Bom, do ponto de vista de público e privado, eu diria a você que, pelo menos eu enxergo que a atuação é complementar. Quer dizer, a entrada do setor privado na prestação de serviços de saneamento, que está previsto no novo marco legal, pelo menos em um momento, no nosso entendimento, foi para substituir, ou seja, como você colocou, utiliza-se, no geral, de forma equivocada, a palavra privatização. Está se falando de participação privada sob diferentes formas contratuais. Contratos de concessão comum, concessão parcial, quer dizer, eu falo concessão parcial, cito o caso de Alagoas ou de SEDAI. É um modelo, no meu entendimento, de concessão parcial, porque a produção de água continuou, nos dois casos, com as respectivas companhias estaduais. E a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto está sendo concedido a um operador privado. Então, você tem uma concessão parcial dos serviços de saneamento. A concessão plena, quando você concede normalmente água e esgoto, e você tem o tipo de concessão administrativa, que é batizado de PPP, parceria público-privada, em que você delega, normalmente, a parte do esgotamento sanitário para um operador privado. Normalmente, você pode criar diferentes modalidades, mas o tradicional, o que está acontecendo é a delegação por uma companhia estadual, normalmente, mas pode ser também por uma prefeitura, por uma autarquia municipal, a gente tem um caso desse, delegar a parte do esgotamento sanitário, a obrigação de investir, de operar dentro de padrões de eficiência e universalizar, e o público fica lá com a água. Tudo isso está no jogo, tudo isso está acontecendo. Né? As PPPs de esgoto, nós temos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a PPP de esgoto da região metropolitana, que foi um leilão de 2019, no final, 9 municípios, nós estamos operando,
e temos uma PPP de esgoto em Mato Grosso do Sul, que também a companhia estadual ela decidiu que os 68 municípios que ela operava em água e esgoto, ela ia passar a parte do esgotamento sanitário para um privado para conseguir cumprir meta de universalização. Então, também teve um leilão, nós também ganhamos. Ou seja, a gente acredita que, para o setor privado, você bem colocou, a previsão é mais ou menos da ordem de você ocupar até 2030 40% do mercado. Um pouco mais, um pouco menos, mas não é ocupar o mercado inteiro. Você tem companhias públicas que funcionam bem, podem e vão continuar operando e poderão disputar mercado, como quase aconteceu no caso de um dos blocos lá do Rio de Janeiro, né? E como eu ouvi hoje aqui no Congresso da ABRES, aqui em Curitiba, que a companhia daqui do Paraná ela está habilitada e pretende disputar mercado aqui dentro e até fora do país. Então, vai ter de tudo, né? Mas que, certamente, muitas companhias públicas têm condição de prosseguir, eu acredito que sim. Agora, tem algumas que, honestamente, vão acabar, porque elas são absolutamente ineficientes, subsistem à custa de aportes do Tesouro dos respectivos estados. Muito bom. Carlos, essa questão ainda do convívio entre o público e o privado, o Rogério me suscitou aqui uma curiosidade. Por que a tendência das companhias públicas é, digamos, passar a mãos privadas o esgotamento sanitário e ficar com o tratamento de água? Digamos, é o CAPEX, é a necessidade o volume de investimento necessário? Do ponto de vista das receitas da companhia pública, ficar com a água, do ponto de vista da rentabilidade, digamos, água é mais rentável que esgoto? Sem dúvida, né, o esgotamento sanitário é o que hoje mais pressiona, né, o fluxo de caixa das companhias. A gente já tem uma cobertura de água muito maior do que o esgoto, né? Tem cerca de 85% de cobertura de água e 50% de cobertura de esgoto. E a sensibilidade, né, do cliente ao esgoto e à água é diferente também, né? Se de alguma forma existe já uma solução, ainda que precária, para o esgotamento sanitário, o cliente ele vê menos valor nessa infraestrutura. Então, isso acaba sendo um segmento mais difícil. Então, junta uma série de elementos, né? Os estados e municípios pressionados pelos seus déficits, que a gente acompanha historicamente, a pressão que esse investimento traz né, para você conseguir viabilizar toda essa infraestrutura, as metas ambiciosas que a gente tem de atendimento e um mercado mais difícil de atuação. Então, eu acho que colocando todos esses elementos em conjunto, eu diria que devem ser os motores aí para esse direcionamento aí do crescimento do esgoto para a iniciativa privada. Sobre tarifas sociais, Weber Coutinho, essa questão está bem disciplinada, seja no marco, seja nos contratos? Como é que essa questão ficou resolvida? Bem disciplinada é uma palavra forte, né? Mas eu acho que cada contrato e acho que cada leilão que está vindo, ele endereça a questão da tarifa social. Então, de novo, não existe uma regulação única para o saneamento, como no setor de energia, que define tarifa social, subsídio griuzado. No caso do saneamento, é contrato a contrato, né? Então, eu acho que, no caso de Alagoas, a mesma coisa foi com a SEDAI, tem lá uma disposição sobre tarifa social, um percentual da sociedade que precisa ter o acesso a esse tipo de tarifa. Então, eu acho que a gente está num processo evolutivo nos próprios leilões que estão vindo, né? Então, eu acho que a questão da tarifa social é algo no saneamento que é contrato de concessão a contrato de concessão. Deixa eu esmiuçar, porque essa é uma questão bem sensível, Tereza. Baseando-se você na sua experiência, né? Quer dizer, como é que se fixa isso contratualmente? Você diz, digamos, um percentual da população atendida, você diz, olha, um percentual do serviço
obedecerá a uma tarifa? Como é que você faz a modelagem para fazer o teu fluxo de caixa futuro e ver se aquilo tem rentabilidade ou não tem rentabilidade? É um dado que dá para ser um dado, digamos, sólido ou é uma zona de incerteza grande? Estou dizendo do ponto de vista contratual, não estou nem falando de eventuais mudanças de contrato, tensões políticas em torno do contrato. Estou pensando do ponto de vista de se é possível modelar isso de uma maneira que equilibre o interesse privado com o interesse coletivo. Sim, eu acho que é possível, sim, e eu acho que os leilões mais recentes abordaram isso de uma forma que cada player teve condição de quantificar e precificar isso nas suas ofertas. Então, eu acho que os projetos que estão vindo ao mercado, ele dão, de certa forma, elementos para cada player precificar e tangibilizar o que vai ser o impacto da tarifa social no seu fluxo de caixa. Nos projetos que antecedem esses novos leilões, cada contrato é um contrato. Então, você tem contratos, nós temos situações onde se não tem uma previsão explícita de tarifa social, tem outros que têm menção explícita da tarifa social, tem aqueles em que há tarifa social, mas o subsídio é integral da empresa privada, né? Para quem conhece tarifa social, no caso do setor elétrico, você tem um subsídio do setor, não é o caso necessariamente, a depender do contrato, no saneamento. E eu acho que é isso que a gente verá, Sérgio, evolução na medida do sucesso dos novos leilões. Esse é um processo de aprimoramento, mas os leilões mais recentes, eu acho que as regras que foram trazidas deram condições suficientes para os players precificarem os seus fluxos e os seus projetos. Rogério, eu estou aqui eu perguntei o convívio entre o público e o privado, eu vou querer te perguntar agora sobre o convívio entre os contratos antigos e os contratos novos. Pergunta de quem, digamos, não é do setor. Contratos antigos são atos jurídicos perfeitos. Eles presumo que eles não tenham que se ajustar ao novo marco legal, né? Nessa questão da tarifa social, o que a tua experiência te diz sobre os contratos antigos e a tua expectativa diz sobre os contratos novos? A Tereza disse, do ponto de vista do capital privado, enfim, os contratos estão suficientemente bem desenhados para nos dar segurança com relação ao nosso fluxo de caixa futuro. Do ponto de vista, digamos, de um governador, tenta se colocar, você já trabalhou na Caixa, você sabe como é que isso funciona. O risco que ele tem de repente, ter um pedaço lá da população que vai às ruas porque a tarifa o cara não consegue pagar. E aí ele vai ter que arrumar dinheiro do Tesouro para cobrir o buraco. Como é que você vê essa complicada questão? A questão de tarifa social, evidentemente, você não pode... Você está no Brasil, o déficit dos serviços ele está concentrado na população de menor renda, isso é real, você pode... eu já ouvi gente falando que que o déficit, 90% do déficit é a população com renda até 2 ou 3 salários mínimos. Como eu não li, eu ouvi, eu não tenho convicção, mas a gente sabe, pela experiência, que são regiões mais pobres onde você não tem, principalmente a parte de esgotamento sanitário. E se você for para a região norte, mesmo em capitais da região norte, a água, você tem atendimento na ordem de 50% das pessoas de capitais. Então, imagina... Água. Então, você tem uma situação complexa. Mas, evidentemente, para os novos contratos, a Tereza já colocou muito bem, você tem editais que estão trazendo já, digamos assim, olha, você tem que chegar a... Vamos lá, no caso do edital da SEDAI, 5% digamos, das pessoas, das famílias, das economias, terão que ser atendidas com tarifa social. Tudo bem, se você olhar a realidade hoje lá, a SEDAI ela atendia com tarifa social nem 1% das economias que ela operava. Aí o edital joga para 5%.
Legal, eu acho que, evidentemente, todos nós que estudamos, e nós ganhamos 2 blocos, estudamos essa questão, mas a gente tem absoluta noção de que a gente tem que fazer mais do que isso. Tá? Então, por quê? Se o déficit está exatamente nas famílias de menor renda, você não vai, digamos, montar seu plano de negócios desconsiderando que você vai ter que oferecer tarifa social, ou, às vezes, como eu gosto de dizer, a social da social, porque vai ter gente que a capacidade de pagar é próxima de zero, né? Você tem que oferecer alguma coisa, você tem que levar o serviço à pessoa, é sua obrigação enquanto concessionário. Você tem que atender a todos, e exatamente saneamento é para isso. Você tem que incluir todo mundo. Ele é um setor que vamos dizer, a universalização pode ajudar a mudar a cara do país, porque você vai levar uma série de benefícios de saúde, etc., que são fundamentais. E a tarifa social é a que vai ajudar a viabilizar. Se você cobrar pouco dessas pessoas, essas pessoas pagam, porque elas fazem questão de pagar. Se você cobrar uma coisa que ela pode pagar, ela vai fazer questão de pagar, porque ela tem uma conta que ela, para muitos, aquele é o único comprovante de endereço. Em muitos lugares a gente sabe isso e constata isso. Então, a tarifa social, ela vamos dizer, ela é uma obrigação de qualquer concessionário de prover tarifa social. É óbvio que os editais novos estão trazendo patamares mais, vamos dizer, mais elevados de cumprimento de tarifa social, que, pelo menos no meu entendimento, ainda não são, que não correspondem ainda à realidade da maior parte das localidades do país. Quer dizer, mesmo no caso do Rio de Janeiro, a gente já está programado para trabalhar acima dos 5%, e bem acima, com pelo menos 10% de tarifa social, porque é o que é. Não adianta querer fugir da realidade, é o que é. Então, para os contratos antigos, ainda respondendo a sua pergunta, muitos dos contratos bem antigos de concessões municipais isoladas não tinham nem previsão disso. Passa a ser uma questão de você, concessionário, estudar e entender a realidade local e oferecer isso dentro do seu plano de negócio, dentro da viabilidade. Quer dizer, você consegue, quanto mais eficiência operacional você consegue agregar, independente de alguma regulação que te obrigue, se você tem consciência social, você vai fazer isso. Você vai ser mais eficiente, você gera mais resultado, você consegue mais subsídio em termos de atendimento para a tarifa social naquelas cidades. Eu acho que o caminho é esse. Muito bom. Falando em eficiência, Carlos, e aproveitando uma pergunta do Charles Mittman, não queria errar o sobrenome, que fala do problema de perda de água, sucateamento das redes. Eu agregaria a isso regiões, vocês que ganharam um dos leilões da SEDAI, o desafio de operar em áreas que são controladas por forças extralegais, né? Como é que é essa questão, digamos, essa realidade nua e crua, seja do ponto de vista da infraestrutura, seja do ponto de vista das relações sociais, como é que isso entra no modelo de negócios de uma empresa privada? Lembrando que as empresas de saneamento, em que pese o fato de que, digamos, as concessões não começaram agora, elas não têm experiência em larga escala de operar em municípios complicados, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Não, essa é uma pergunta ótima, mas ela não é restrita ao Rio de Janeiro, né? Mas essa semana que passou eu ouvi uma frase que eu achei interessante em relação ao Rio, né? Que o Rio ele potencializa para o bem e para o mal todos os elementos que a gente convive no resto do Brasil. Ou seja, o que é bom no Brasil, no Rio é melhor. O que é ruim no Brasil, no Rio é pior. Então, a gente vai se deparar com o que a gente já se depara em outras regiões, de uma forma mais intensa e mais aguda no Rio de Janeiro. Então, não seria uma novidade, né? Acho que essa realidade de tráfico e milícia existe
no Brasil inteiro, em maior ou menor intensidade. Menor intensidade, basicamente, porque o Rio é muito alavancado nesse tema. E, obviamente, a gente vai usar bastante desse aprendizado, e isso é um desafio-chave do contrato, né? Que aí passa por, né, se aproximar das comunidades, das lideranças, contratar a força de trabalho que mora nas proximidades dos projetos. Então, acho que o que a gente é trabalhar, né, com educação, né, levar projetos sociais para essa região, criar uma conexão com a comunidade, e com isso você ter, né, um acesso, né, e aí, obviamente, mostrar os benefícios desse investimento, né? É um benefício que impacta, de uma maneira geral, todos, né? Inclusive as forças heterodoxas dessas regiões, né? Então, assim, eu acho que eu não tenho dúvida que esse vai ser um grande desafio, mas eu acho que a gente tem os elementos, né, para a gente trabalhar, e, obviamente, estamos muito focados nisso. E o sucesso ali ele vai ser determinante para o projeto como um todo, né? O projeto como um todo também tem um elemento, né, de esgotamento sanitário e água, né, nessas regiões, e que também tem uma conexão com um grande elemento do contrato, que é a despoluição do complexo lagunar da Barra da Tijuca. Né, que muito dessa poluição vem justamente do lançamento de esgoto in natura nessas lagoas. Né? Então, o foco grande vai ser criar essa conexão para conseguir montar essa infraestrutura usando os moradores e a força de trabalho local, interagindo com a comunidade, criando um relacionamento, e aí, com isso, né, buscar aí o sucesso nesse desenvolvimento. Mas não tenho dúvida que vai ser um grande desafio. Vamos entrar um pouco na agenda ESG, né? O Carlos aqui falou na prática, comentou temas aqui que têm diretamente a ver com essa questão, né? Tereza, queria ouvir da tua perspectiva como é que essas preocupações que têm a ver com o meio ambiente, com o social e com a governança dos projetos, inclusive, né? Como é que isso, na prática, se traduz em iniciativas da BRK, sejam iniciativas em andamento, sejam iniciativas em concepção? A gente opera em regiões muito carentes, né? O grande déficit de saneamento estão nas áreas de maior fragilidade social. E a gente tem a perspectiva de que a gente levar o saneamento, levar o esgotamento sanitário, levar uma água de qualidade que impacta em educação, impacta em saúde, a gente sabe tudo isso, mas a gente também sabe que depois vem uma conta. E essas famílias que têm dificuldade de pagar a conta, a companhia precisa, acho que qualquer companhia precisa ter sensibilidade a isso. A tarifa social, acho que tem um pouco dessa abordagem. Então, e isso também parte, lembrando que, diferente de outros setores, se você tem um aumento de tarifa que é devido em função dos investimentos feitos, se aquele aumento de tarifa cria uma situação política naquela localidade, não dá para o prefeito, o vereador, dizer, olha, reclama lá no governo federal, lá com a ANEEL, com a Anatel. Ele vai reclamar para o vereador da cidade, porque se tiver uma agência local, é lá que está. Então, a pressão sobre a sensibilidade da tarifa nos municípios, no questão de água e esgoto, apesar da tarifa de água e esgoto, quando a gente fala do wallet share daquela família ser mínimo, ele tem um potencial de dificuldade de implementação que demanda muita habilidade e muita capacidade de gestão da governança desses contratos que você mencionou. Portanto, as empresas de saneamento precisam trabalhar muito com uma licença que a gente chama de licença social para operar. E isso tem muito a ver com o quanto a empresa trabalha e atua para gerar renda, dar condições de pagamento para essas famílias quando a conta chega. E aí, você falou um pouco da experiência da BRK, então eu trago algum dos projetos que nós temos, que é projeto de microcrédito para
as famílias poderem conectar as suas casas à rede de esgoto, assim como outros setores. A rede é feita, é construída naquela rua, mas a conexão da casa, daquele banheiro, daquela cozinha até a rede de esgoto, a família tem que pagar por aquilo. Muitos famílias não têm condição. Então, o trabalho de microcrédito, trabalho de formação de profissionais nas áreas em que a gente está fazendo o investimento e, portanto, gerar emprego e contratar parte desses profissionais, e aqueles que não são contratados terão condição de serem pessoas que vão dar manutenção naquele serviço na região, na medida que o serviço vai chegando. Então, eu acho que são pilares, para dar alguns exemplos, de projetos que são muito relevantes e que precisam ter escalabilidade. Quando a gente olhando para frente, o volume de investimento que o saneamento terá, lembrando, em um ano, entre outorga e CAPEX, são 50 bilhões de reais comprometidos nas empresas dos diversos projetos que vieram nesse período. Sem dúvida, o saneamento será um grande driver da economia ou da recuperação da economia pós-pandemia, ou não sei se é pós, mas enfim, pós-pandemia, né? Porque a gente gera o emprego, esses bilhões de reais, que no momento parece um negócio muito etéreo, muito grande, mas a gente aterra esses investimentos nos municípios, porque as empresas empregam naquele município, né? E são contratos de 30, 35 anos, portanto, não é que emprega para fazer uma obra que tem começo, meio e fim, como uma hidrelétrica, por exemplo. É um investimento que demanda de mão de obra. Tá, se demandam mais mão de obra no momento do capital mais intensivo para levar a universalização, que leva os primeiros 10 anos do projeto, mas ele é permanente a partir desse período até os 40 anos, 35 anos da concessão. Então, eu acho que as empresas, eu acho que o saneamento em si é daqueles de infraestrutura, os que têm maior impacto social, seja porque, como mencionou o Carlos há pouco, deixar de dispor esgoto in natura nos rios, nos mananciais. Esse é um grande projeto ambiental, dado que a gente tem uma grande concentração nos centros urbanos. Ele é um projeto social à medida que ele gera emprego, e gerou emprego, tem o ambiente e reduz o impacto em internações de crianças, e aí já vou encerrar a minha fala. A gente tem um case que dá muito esses números que a gente fala muito do saneamento: a cada R$1 investido gera 4 ou 5 na saúde ou na educação. Vamos trazer nomes para esses projetos. A gente tem um caso nosso que a gente sempre fala, que é a Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 135 mil habitantes, nem é uma cidade tão pequena assim. Antes da universalização do serviço de saneamento, período de 7 anos. A cidade tinha 3 mil internações por diarreia em crianças de 0 a 5 anos. Esse número hoje é da casa de 100. O número de atestados que as crianças tinham por absenteísmo, porque tinha um problema de diarreia ou algum problema de doença de veiculação hídrica, reduziu, o IDEB do município subiu, no período de 7 anos. É disso que a gente está falando. Então, eu acho que o ISD é na veia o saneamento, ou o saneamento é na veia o ISD, e existem projetos como esse, de geração de renda, de microcrédito, de suporte às operações locais, que tem essa veia ISD, mas mais do que isso, é uma necessidade para que você tenha, junto com essas comunidades que vão receber uma conta por esse serviço, né, é uma licença social de operação, para que a gente possa, de fato, cumprir com a nossa obrigação, que é fazer o investimento, mas também ter a devida remuneração por ele. Muito bom, Tereza. Licença entre aspas, senão alguém interpretará que há mais uma exigência burocrática para a operação. Rogério, essa questão do ISD, eu vou
você comente como você quiser, mas eu queria puxar essa questão do emprego. Tereza falou muito do emprego no local, ligada, digamos, à instalação, à implantação de rede de esgoto, né? Mas eu queria entender um pouco mudanças tecnológicas no setor e geração de empregos, digamos, de maior especialização. Quer dizer, como é que tecnologias para detecção de vazamentos, operação dessas redes. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitos profissionais da área regulatória. Isso, quanto a isso, me parece óbvio que vocês vão ter que ter. Mas que outro tipo de profissional o setor vai demandar para operar dentro de novos padrões de eficiência, tendo em vista, digamos, as pressões em favor de ESG? Vamos dizer, a EGEA, de per si, já tem, desde 2013, a gente tem um departamento de tecnologia e inovação, né? Então, a gente tem 20 profissionais de altíssimo nível trabalhando nesse negócio, buscando soluções para, vamos dizer, que tragam maior eficiência operacional, que permitam, em última instância, como eu te disse, levar o serviço ao pessoal de menor renda ao menor custo possível e, obviamente, cumprir as metas que estão contratadas. A gente tem um programa chamado Infra Inteligente, por exemplo, que a gente já tem implantado digamos assim, por um negócio que a gente chama... A gente tem os gêmeos digitais de todos os nossos sistemas, de tal sorte que, à distância, vamos dizer, o pessoal de engenharia pode acompanhar os principais eventos que estão acontecendo para fazer intervenções de forma mais rápida. Ou seja, você reproduz digitalmente todas as instalações nossas. Você tem isso hoje. Da mesma forma que você hoje consegue, uma das maneiras de você verificar perdas de água, você tem uma tecnologia israelense por satélite que passa na localidade, que verifica a ocorrência de água subterrânea, que pode indicar vazamento com 70% de sucesso. Tá? Então, você tem, a cada vez, por exemplo, agora no Rio, para a entrada na operação dos blocos que nós ganhamos, nós estamos implantando 1.500 sensores de pressão, são loggers, que é a internet das coisas, que estão com o centro de controle operacional da concessionária da Águas do Rio. Você está conseguindo mapear os pontos que tem a pressão está alta, o que pode gerar vazamento, a pressão está baixa, que pode indicar que vai estar faltando água por ali, porque a água não está chegando na casa, ou a pressão está normal. Você consegue, isso não existia lá. A gente já conseguiu, já deve ter implantado os 1.500 sensores para poder entrar resolvendo situações que até então passariam despercebidas ou passavam despercebidas da companhia. Quer dizer, não há a menor dúvida de que tecnologia e inovação é a saída para o desenvolvimento do setor e para você universalizar dentro desse prazo de 2033, que é um prazo extremamente apertado. Se você não trabalhar com isso, você não vai conseguir chegar lá, só com o convencional. Então, você tem que... óbvio, você vai ter que ter mão de obra altamente especializada para isso, o que não significa que você não vai precisar de gente no chão de fábrica. Mas é meio inevitável, cada vez mais, a gente evoluir na busca de soluções que permitam que, à distância, você controle o que está acontecendo e faça as intervenções pontuais a tempo e hora. Carlos, teu comentário sobre essa questão de tecnologia e inovação. Quer dizer, eu presumo que no cálculo de vocês tenha basicamente o raciocínio de que, ao assumir a operação de empresas com padrões de produtividade e eficiência cá entre nós muito baixos, né? Então, melhora a gestão, incorpora a tecnologia. Você tem, digamos assim, ganhos não são fáceis, mas, digamos, você tem uma margem grande aí, você tem muita gordura que você pode ganhar rapidamente, né? Como é que você vê esse processo? De que maneira, digamos, de fato, a tecnologia
tecnologia pode ser um drive importante de ganho de eficiência e de transformação dos padrões de operação do setor. Com exemplos A gente, concretos. não, perfeito. Eu acho que esse é um tema que a gente adora, né? A gente acredita muito no potencial da inovação como agente de transformação de negócio, né? E vai além da própria produtividade, eficiência, né? Você consegue trazer, inclusive, elementos de crescimento de receita com isso. Por exemplo, né, a gente trabalhar com os medidores inteligentes, né, fazendo com que a gente consiga trazer uma inteligência na relação entre o consumo de água do cliente e a nossa operação. Né? Então, podendo, né, vender serviços associados a isso, fazer alertas para o cliente em relação a possíveis vazamentos, fazer cortes remotos, consequentemente, você conseguindo reduzir e ganhar eficiência na gestão de operação de campo. Então, a gente chama isso do nosso projeto de digitalização da água, né? Que prevê justamente o amadurecimento dessas tecnologias no uso do nosso setor. E a gente é muito focado nisso, né? A gente tem, né, como a já comentou, a gente também investe bastante nessa dimensão, é uma dimensão que é chave do nosso pilar de negócio, a gente acredita muito no potencial disso e a gente vem trabalhando nisso de maneira bem transversal, né? A gente tem um grande projeto interno de transformação de plataformas de TI, ferramentas, CRM, Workforce Management, o próprio projeto de IoT, que é esse, né, dos medidores inteligentes. Tudo isso afeta de maneira vertical e integral o nosso P&L, né? De novo, receita, custos, investimentos, melhoria de processo, experiência do cliente. Então, são elementos concretos, né, que impactam toda a cadeia de serviço, né, fazendo com que a gente, no final das contas, seja mais eficiente, o cliente seja mais bem atendido, consequentemente, tendo uma relação virtuosa aí nesse investimento em tecnologia e inovação. Muito bom, nós estamos chegando aqui na parte final. Obviamente, eu vou pedir que nós terminemos aqui. Algo aconteceu com a Tereza, eu espero que ela volte. Comentar um pouco, digamos, a factibilidade das metas estabelecidas no marco legal e, digamos, se não atingi-las, que isso é importante alguém, acho que Carlos no início, basicamente disse o seguinte: ok, tem as metas, a pressa, a urgência, mas se a gente não fizer direito, consolidando as bases desse novo modelo, nós vamos ficar pelo meio do caminho, porque isso vai reduzir a própria atratividade do setor. Queria um pouco que vocês comentassem ao final essa questão, digamos, de urgência, metas e preocupação com qualidade, né? Mas antes da gente entrar aqui nesse tema final, e aqui esperando que a Tereza se junte a nós novamente, eu queria... Alguém fez menção à mudança climática, que eu não queria deixar isso passar. Isso está no modelo de vocês? Oi, Tereza, que bom que você voltou. A pergunta aqui é a seguinte, nós estamos chegando, temos mais 10, 15 minutos. Mudança climática, obviamente isso afeta o setor de vocês, né? Isso está no modelo de vocês? Vocês vão ter contratos longos aí, e a mudança climática está se acelerando. Como é que, já que você voltou aqui, Tereza, agora uma reentrada triunfal, como é que isso bate aí na BRK? Não, isso tem um impacto no longo prazo significativo, a gente está atento a isso. Então, nós temos a BRK está concluindo esse ano um programa de emissão zero de carbono, um trabalho sobre impacto climático dentro das nossas operações. Então, tem uma série de projetos em andamento nessa frente, porque qual que é o maior insumo da nossa operação? É acesso à água. Se a gente não tiver água, nós não temos como distribuir, tampouco coletar e tratar esgoto. Então, para além dos projetos que a gente já tem normalmente, que a gente já reflorestou o Central Park nos nossos mananciais, que é a fonte de captação de água, a proteção dos nossos mananciais e da captação. O programa de perdas, né? Por exemplo, a gente tem uma operação nossa
que acho que foi a primeira operação privada, que é Limeira, que é de 95. Nós captamos hoje da bacia que abastece a cidade de Limeira, nós captamos hoje a mesma quantidade de água que a gente captava em 95 e a população dobrou nesse período de tempo. Então, esses são partes, mas está dentro do programa, porque tem o programa de perda, o programa de reflorestamento, mas para além disso, e nós temos uma área de gestão de risco, onde não só vários temas estão sendo trazidos, como resiliência da infraestrutura, em especial em função de mudança climática. O setor, não tem a menor dúvida, ele é um setor impactado, pode ser gravemente impactado se a empresa não estiver preparada, ou as empresas não estiverem preparadas para isso. Então, acho que essa agenda, o COP26, né, todo esse movimento sobre a questão hídrica, que a gente já está vivendo de novo, né? Quer dizer, a gente teve um problema, quando a gente olha nos últimos 20 anos, a gente está falando com mais recorrência sobre questões de restrição hídrica. Isso impacta volume consumido, enfim. A gente tem, sim, um trabalho e um time. Na nossa área, a gente tem pelo menos 3 profissionais dedicados à questão de mudanças climáticas e o que a gente precisa trabalhar para além do que já é o básico que a gente tem feito, que foi nesses 2 casos que eu mencionei. Muito bom. Rogério e depois Carlos, comentários sobre esse tema da mudança climática, para depois a gente fazer o encerramento. Ok. Não, evidentemente que com a questão de crise hídrica, mudança climática, a gente tem, do ponto de vista da gestão de crise hídrica, a gente já vem trabalhando há bastante tempo, até porque, como a gente tem algumas cidades no interior do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, a gente enfrentou já problemas nesses últimos anos. As coisas começaram a mudar em termos do clima, o que obrigou a que a gente trabalhasse de forma preventiva na busca, obviamente, de alternativas de abastecimento, em ações de proteção dos mananciais que nos serviam, mas a gente teve também que trabalhar com captações e impostos para poder suprir. Estamos trabalhando com algumas analistas de previsão de clima, agora direto, para poder nos subsidiar com o que pode acontecer para a gente, vamos dizer, se programar para o enfrentamento. Se você tem uma previsão de nova seca, por exemplo, no próximo ano, talvez pode ser até, de repente, pior do que o que a gente atravessou, a gente tem que trabalhar, porque diz que tem um fenômeno Laninha, etc. Pode ser que o ano 2022 seja um ano, pode ser complicado. A gente tem que estudar e se organizar para enfrentar isso. E, óbvio, e a Tereza abordou muito bem, a gente tem que trabalhar com questões de redução de emissões de carbono, temos um programa voltado para isso, e estamos incrementando as nossas ações de sustentabilidade nessa direção mesmo. Quer dizer, você hoje não se trata meramente de entregar água e coletar esgoto, você tem um espectro de atuações que vai muito além disso para você conseguir cumprir o básico, que é entregar água e coletar esgoto e tratá-lo. Muito bom. Carlos, você. Perfeito. O tema ele se conecta diretamente com a nossa estratégia da companhia de ESG. Né? Não é porque a gente está vivendo, nesse momento, uma crise hídrica aguda, né, que a gente já não se preocupava com isso antes. A gente, nos nossos componentes do nosso plano ESG, a gente tem fundamentalmente 4 componentes. Um deles é a segurança hídrica, eficiência na gestão do ciclo da água, né, responsabilidade no tratamento de esgoto e respeito às pessoas. Você vê como o tema água ele é um componente que está central na nossa estratégia, no nosso dia a dia. E o ESG ele é um dos 4 componentes da nossa estratégia de negócio, da nossa prioridade, da nossa agenda executiva. Então, a gente está muito focado nesse tema, e aí isso é bem abrangente. Né? Então, tem o tema das perdas de água, né? A própria gestão do nosso ciclo de energia, né? Buscando fontes de energia renovável, que também é um foco grande que a gente vem trabalhando aí muito intensamente aí de um ano para cá, né? De forma a estruturar projetos que permitam esse consumo de energia com essa natureza.
Então, assim, a gente está muito centrado nessa agenda, e não só porque ela traz sustentabilidade, ela porque cria valor, né? Então, ela traz componentes aí que criam um círculo virtuoso, atraem capital, reduzem custos de capital, permitem um negócio mais sustentável e mais eficiente. Então, a gente conecta todos esses pontos, e a crise hídrica ela é só um elemento aqui que já faz parte da nossa preocupação. Então, a gente está muito atento a isso. O nosso plano estratégico ele né, de longo prazo. A gente tem aí o nosso compromisso firmado no Pacto Global de Redução de Emissão de Carbono também. Então, a gente está com um compromisso sério. As nossas, aí é interessante até para compartilhar, na nossa gestão executiva, a gente tem as metas do nosso plano estratégico, como um todo, das 4 dimensões que eu comentei, uma delas o ESG, no plano de remuneração dos executivos. Então, os executivos são incentivados a entregar o plano de sustentabilidade. Então, isso alinha, né, toda a organização para buscar esse resultado. Então, a gente está super preocupado, super comprometido em trazer esse resultado. Muito bom. Gente, rodada final, e eu aproveito aqui uma pergunta que foi feita pelo Mário Umberg. Ele é do Instituto de Engenharia, que, segundo os cálculos que fizeram, essa meta de universalizar 99% do tratamento de esgoto até 2030 é totalmente infactível. Eles preveem que, digamos, 2040, lá para 2040. A minha pergunta para vocês é um pouco, digamos, há pressa, há metas ambiciosas. Como é que vocês imaginam que é a melhor maneira de lidar com isso, tendo a preocupação que eu acho que vocês levantaram, que, digamos, esse é um modelo em construção. E se as bases não ficarem bem assentadas, se houver pressa excessiva, né, nós podemos, digamos, o tiro pode sair pela culatra. Essas metas são factíveis, não são infactíveis? Elas são vinculantes, elas são indicativas, elas são internalizadas pelas empresas de que maneira? O que dispõe o marco legal é que o prazo é 2033, podendo chegar a 2040. Então, já tem esse dispositivo na lei. Tem uma cláusula de escape. Isso foi vastamente debatido no processo da aprovação das MPs e depois na aprovação da lei, então já há esse dispositivo. E eu acredito, sim, que ele é factível, se nós seguirmos o ritmo que a gente está seguindo agora nestes leilões, né? Eu não tenho a menor dúvida que as empresas que estão aqui vão honrar com os seus contratos, e a gente está falando de universalizar algumas localidades até antes desse prazo. Então, eu acho que a viabilidade deste prazo se dará muito em função dos projetos que virão à frente, né? Mas os projetos que estão aqui colocados, e com esses projetos licitados, eu acho que eu não tenho o número exato, mas eu acho que está saindo de em torno de 5% a 6% de participação do privado em população atendida para algo em torno de 15%, 18%. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, veja, em um ano, após a aprovação do marco, com os leilões que aconteceram nesse período, a gente está saindo praticamente dobrando a participação do privado, e eu não tenho dúvida que a Lagoa vai ser despoluída, que as praias belíssimas de Alagoas terão saneamento e ficarão ainda mais belas, porque o privado vai cumprir com o seu cronograma e está muito em linha, ou em alguns casos até melhor do que o próprio marco. Então, na minha percepção, Sérgio, sim, é factível, obviamente depende dos projetos que virão à frente. Tem que ter projeto acontecendo recorrentemente nos próximos anos. Vou pegar esse gancho dos projetos, Rogério. Tem um bom pipeline de projetos? O BNDES joga um papel importante na estruturação de projetos? O BNDES é essencial na estruturação, ele vem desempenhando... Ele criou uma fábrica de projetos, como eles mesmos gostam de dizer. E os projetos estão indo aí para a rua. O novo leilão em Alagoas, dos 2 blocos, foi modelado pelo BNDES. O leilão do bloco 3, no Rio de Janeiro, que é o próximo, também modelagem do BNDES. Tem uma modelagem prevista para o município de Porto Alegre.
tem modelagens previstas para o Ceará, para 2 grandes blocos lá, na Paraíba também, e vai por aí. O BNDES é que está sendo a grande máquina que está produzindo estudos e modelagens consistentes que estão atraindo os investidores. Como a Tereza colocou, mantida essa velocidade, a gente acredita que chega em 2033. Pode ser que aquela história, um ou outro vai poder escorregar um pouco, mas, grosso modo, acho que quase tudo a gente consegue chegar a 2033. Eu só chamo a atenção de um ponto, que não tem a ver com o setor em si. Hoje se discutiu isso de manhã, no Congresso que eu estava. É a questão de estabilidade da economia. A gente precisa retomar a estabilidade da economia no país. Sem estabilidade econômica, com altos níveis de inflação, a gente vai ter problemas, não só em saneamento, como no resto dos segmentos de infraestrutura, com a questão dos investimentos, com a questão vamos dizer, até da própria arrecadação, porque a perda de poder de compra da população, esse filme a gente conhece. Então, ele não pode ser repetido. Então, eu só chamo a atenção desse aspecto. Bem lembrado, Rogério. Porque isso daí, que, vamos dizer, corre ao lado, mas é determinante para que a gente consiga ter sucesso. A gente veio avançando bem em situação de estabilidade da economia e que, de repente, agora está dando sinais esquisitos. Então, a gente precisa retomar isso. Muito bom. Carlos, você fecha aí. É factível, não é factível? Vamos bem? Como é que é o pipeline? É desafiador, mas eu entendo como factível. Sim, eu acho que a gente já teve progresso importante, a Tereza destacou bem, né, como os processos recentes impactam na participação privada nos investimentos. Existe um pipeline para frente ainda bastante robusto, muita coisa acontecendo, né? Porto Alegre, Alagoas, Corsã, Teresópolis, Bloco 3 do Rio, enfim, tem ainda um pipe bastante robusto aí, né, que está ainda em desenvolvimento, que a gente espera que vá acelerar muito o ano que vem. Essa é a nossa expectativa. Então, isso se confirmando, ainda que seja desafiador a própria execução dos investimentos, a gente entende como factível, sim. E está muito disposto a participar ativamente ainda da construção dessa infraestrutura e do desenvolvimento desse pipeline. Muito bom. Tereza, Rogério, Carlos, conversa ótima. Saio mais animado do que entrei. A gente está precisando olhar o futuro com mais confiança e acho que vocês, com muita competência, nos ajudaram a fazer esse exercício aqui. O Carlos disse no início que essa era a enésima vez que vocês se juntavam para conversar. Eu espero que essa enésima vez tenha sido boa para vocês, né? Do nosso lado aqui foi um Super grande legal. prazer. Eu queria agradecer. Cada vez melhor, cada vez melhor. Tá bom. E Sérgio, para quem disse que não conhece do setor, você foi na veia em todas as perguntas. Não, então, é que eu tenho um mestre. Eu espero que o mestre esteja aí nos assistindo aí, que é o Gerson Kellman. Ele é o papa do setor. Eu amolo o Gerson assim, com muita frequência, em horários inconvenientes e tal, e ele é de uma generosidade incrível e sabe tudo. É isso aí, eu tenho o privilégio dele ser meu conselheiro, né? Então, eu sei disso. Aliás, um dia eu pede para eles para ele contar para vocês as aventuras e desventuras dele na empresa estatal do Rio nos anos 80, que cuidava de córregos, lagoas e rios na Baixada Fluminense. Era geral, mas a área de atuação dele, aí vocês vão ver o que é enforcement da regulação ali no duro mesmo. É um negócio sensacional. Legal, gente. Um abraço. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.